Esse mês eu vivi um momento muito especial, o meu batismo. Por muito tempo, o batismo foi algo que gerava mais dúvidas do que certezas na minha vida. Eu vi as pessoas tratando ele como se ele fosse um checklist espiritual, e isso não fazia sentido no meu coração. Mas esse mês eu fui batizada, e não foi por medo, não foi por pressão, não foi por achar que eu me tornaria mais salva do que eu já sou. Foi uma resposta de amor e obediência. Na fé cristã, a gente não vê o batismo como algo mágico. Ele é um ato público que representa uma coisa que já aconteceu dentro da gente. Em Romanos 6, 3 e 4, a Bíblia fala que ao sermos batizados nós somos simbolicamente sepultados com Jesus, e assim como ele, a gente ressuscita para uma nova vida. Então, o batismo, ele representa a morte e o renascimento. A morte da Cauane que existia antes e o nascimento da Cauane que está numa caminhada com Deus. E é por isso que a gente fala que ela representa algo que já aconteceu internamente. Porque essa Cauane que existia antes, ela já deixou de existir aqui dentro. Mas agora, publicamente, as pessoas sabem que essa Cauane antiga ela morreu. E agora existe uma outra Cauane habitando dentro de mim. Um ponto importante que precisa ser esclarecido é que o batismo ele não é obrigatório para a salvação. A salvação ela não vem por obras, ela não vem por rituais, ela não vem por merecimento. Ela vem da graça mediante a fé. A graça é Deus nos dando um presente. E a fé é a gente estendendo a mão para poder receber esse presente que Deus nos deu. E ele não é um presente que exige que você faça alguma coisa para que isso aconteça. É como um pai dando um presente para o seu filho, ele não vai esperar nada em troca. Então, a gente só precisa da fé, que é o ato de estender as mãos e aceitar esse presente que Deus nos deu, que é a salvação. Lá em Efésios 2, 8 e 9, a gente lembra isso de uma forma muito clara. O texto fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a gente consegue ver que a salvação ela não é algo que a gente pode se gloriar por ela, né? A gente não pode falar, eu sou salvo porque eu fiz o bem. Não, a gente foi salvo porque Deus quis que a gente fosse salvo, porque Deus falou, olha, eu vou dar para vocês a salvação. Não é nada que a gente faça que vai nos dar a salvação. Um exemplo muito grande disso é que ao lado de Jesus haviam 2 ladrões que foram crucificados junto com ele. Um deles zombava Jesus e o outro reconheceu quem Jesus era. E aí ele falou assim: Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus respondeu para ele assim: em verdade eu te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Isso você consegue encontrar lá no texto de Lucas 23, versículo 42, 43. Então a gente vê ali que ele não teve tempo de descer da cruz, cumprir um ritual religioso, mas ele foi salvo, porque a salvação nunca foi sobre o que fazemos, mas sim sobre no que a gente crê. A gente precisa crer na salvação por meio de Jesus. Então, porque afinal o batismo é importante, né? Por que a gente faz o batismo? O batismo ele é um ato de obediência. Ele não é uma obrigação, ele não é algo que você precisa fazer porque você tem medo. Jesus, mesmo sem ter pecados, ele foi batizado. E em Mateus 28, versículo 19, ele nos orienta a fazer discípulos e batizá-los. O batismo é uma resposta de amor ao que já recebemos.
né? Não é uma tentativa de conquistar esse amor. É algo que a gente já recebeu. Então a gente só representa algo que já aconteceu. Eu não me batizei para ser salva. Eu me batizei porque eu sou salva. Vocês conseguem entender a dimensão disso? E assim, é importante a gente estabelecer isso porque cada pessoa tem o seu tempo. As coisas não vão acontecer no tempo que os outros querem que aconteça. Deus, ele respeita os nossos processos, ele entende o nosso processo. Ele trabalha primeiro no coração, na mente e nas nossas atitudes, antes de conduzir a gente para tomar passos externos, né? O batismo, ele não marca uma jornada, o início, o fim de uma jornada, mas o início de algo mais consciente, mais maduro, mais intencional com Cristo. Se você ainda não se batizou, isso não te torna menos amado por Deus. E se você se batizou, isso não te torna mais salvo do que ninguém. O que nos une não é a água, é a fé. A água é apenas uma testemunha daquilo que Deus já fez dentro da gente. Dito isso, eu quero contar para vocês um pouco sobre como foi a minha caminhada. Quero contar para vocês como que foi o meu processo. E basicamente, quando eu era criança, eu tive uma avó cristã, mas a forma como ela viveu a fé dela trouxe traumas para minha mãe. Ela nunca conseguiu se firmar em uma igreja, apesar de sempre acreditar em Deus, por conta dessa forma como a mãe dela viveu a fé. Então, na minha adolescência, eu passei pela minha fase rebelde. A maioria da gente tem essa fase, alguns de uma maneira menos agressiva, outros de uma maneira mais agressiva. E eu vivia numa busca, porque eu sentia que faltava alguma coisa. E através da internet eu conheci outras religiões, algumas que eu achava bonita e outras que acabaram me ensinando sobre o perigo do mundo, né? Mas nenhuma dessas me fazia se sentir completa, sabe? Aquela sensação de que eu encontrei aquilo que estava faltando. Depois que eu deixei essas religiões de lado, eu voltei a me sentir perdida. Eu acreditava em Deus, mas eu não queria fazer parte de uma igreja porque eu via coisas que não faziam sentido no meu coração. Hoje eu entendo que essas coisas se tratam de doutrinas de homens, mas naquela época eu não sabia do que se tratava, eu não sabia o que era aquilo que incomodava tanto o meu coração. Eu olhava para aquilo e falava, mas se eu preciso passar por isso para Deus me amar, será que isso faz sentido? Um Deus que me ama, um Deus que é tão bom, querer que eu faça tudo isso para que eu possa ser salva, né? E aí veio a maternidade. Eu acho que quando eu me tornei mãe, esse chamado de me preencher, ele ficou muito intenso, sabe? Ser mãe vai muito além do cansaço físico, das noites mal dormidas. É uma entrega emocional e espiritual diária. Sendo muito sincera, eu hoje tenho a plena certeza que eu não suportaria passar por isso se eu não tivesse Deus do meu lado, me fortalecendo e me amadurecendo e me ensinando sobre o que é ser mãe. Quando eu ainda estava grávida, eu lembro de pedir forças para Deus, porque a minha gravidez ela foi muito difícil, né? A gente teve diabetes durante a gestação, então eu estava indo no médico com muita frequência. E eu lembro que eu sentia no meu coração que eu precisava encontrar a minha igreja. E
Quando eu conheci a igreja que eu tô hoje, o Salomão já estava com uns 3, 4 meses, quando eu fui a primeira vez para lá, mas foi algo completamente diferente. Eu senti que aquele era o meu lugar, eu senti Deus me abraçando, né? O dia que eu aceitei Jesus é um dia que vai ficar para sempre na minha memória, né? Durante o culto era como se ele estivesse me abraçando. Eu sentia o toque espiritual dele me abraçando. Eu lembro que eu chorei muito durante o culto todo. Foi um culto que me marcou muito. E quando o pastor perguntou se havia alguém que queria aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, eu tive certeza que aquele era o meu momento de fazer essa decisão, de tomar essa decisão, sabe? Não foi algo que alguém me empurrou para fazer, não foi algo forçado, não foi meu marido que me disse que eu precisava aceitar Jesus, não foi minha mãe que falou que eu precisava aceitar Jesus. Eu senti que aquele era o meu momento. Depois, eu senti no meu coração que eu precisava aprender mais sobre a palavra. E o pastor começou a divulgar a jornada da fé, né? A trilha da fé, eu não me lembro o nome certo, que ele estava começando a fazer ali na nossa igreja. E eu decidi começar, né? Fazer ali. O primeiro passo é o discipulado. E eu comecei o discipulado. Poucas semanas depois do discipulado, eu tomei a decisão de que eu precisava me batizar. Mas eu ainda não havia conversado com o pastor e nem com a esposa dele. E houve ali um evento da fé, né, na nossa igreja. E esse evento teve algumas pessoas que conversaram com o pastor e falaram que queriam se batizar. E quando o pastor comentou que ia fazer o batismo dessas pessoas, eu falei, é agora, eu vou falar com ele. E eu lembro que eu peguei e mandei mensagem para a esposa dele, a Karen, e falei, Karen, eu também quero me batizar. Então, assim, novamente eu repito, não foi algo que alguém me disse que eu precisava fazer, não foi uma escolha que me forçaram a fazer, não foi o pastor que veio e falou, Cauane, já que você aceitou Jesus, você precisa se batizar. Não. Foi algo que aconteceu internamente e eu me senti pronta para tomar esse passo, né? Eu senti pronta para seguir adiante, para fazer o que eu precisava fazer. E decidi ser obediente, obedecer a palavra e cumprir o mandamento que Jesus tinha pra gente. Então, assim, eu quero deixar muito claro para vocês que o batismo ele não foi o começo da minha fé. Ele foi uma resposta de tudo que já estava acontecendo dentro de mim. Deus respeitou o meu processo desde lá da minha infância. E Ele veio trabalhando dentro de mim as minhas dores, a minha história, né? Ele me mostrou muitas coisas que eu precisava trabalhar na minha vida para que eu pudesse seguir adiante. E ele vai respeitar a sua história também, ele vai respeitar o seu processo também. Então você não precisa cumprir esse mandamento por obrigação, mas sim porque é um ato de obediência, né? É claro que faz sentido, né? Logicamente falando, faz sentido você aceitar Jesus e ser batizado. Mas eu quero que você entenda que o batismo, ele não é a sua salvação. A sua salvação é a sua fé. É você acreditar que Jesus é o Senhor e que Ele veio, foi crucificado e ressuscitou. E graças a isso a gente tem a salvação. Então, é claro que eu estou muito feliz porque o batismo, ele é muito importante. Ele representa algo muito grande, muito glorioso. A sensação de ser batizada é incomparável.
Eu tive o prazer de passar por um dia lindo, foi um dia ensolarado, um dia gostoso, tinham várias pessoas ali para testemunhar, né? Mas eu digo pra você que você não precisa se preocupar, porque na hora certa você vai saber que é a sua hora, né? Deus, ele não vai te deixar desamparado. A partir do momento em que você se torna filho dele, que você renasce nele, você não precisa se preocupar, porque as coisas vão acontecer naturalmente. As coisas vão acontecer como parte de um processo. Dentro de você as coisas vão mudar para depois elas se externalizarem e mudarem do lado de fora. E o vídeo de hoje vai ser isso, eu vou encerrar por aqui, falei bastante. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.